pessoal, para fechar, eu trago outras classificações para a pesquisa científica que é muito importante vocês conhecerem. Então, assim, quando alguém submete um projeto de pesquisa, é importante ele ter a consciência de como ele está fazendo a pesquisa e explicar isso. Então, quando o pesquisador manda um artigo científico, vai ter uma seção de materiais de método, de metodologia, que ele vai explicar como ele fez a pesquisa. Então, assim, é muito importante vocês conhecerem esses aspectos que eu vou falar agora também, tá? Bom, toda pesquisa ela pode ser analisada sob o aspecto de qual a finalidade da pesquisa, qual a abordagem que foi usada e qual o tipo de intervenção que o pesquisador fez, tá? Então, com relação à finalidade, a gente pode ter uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, metodológica e intervencionista. Eu vou passar de uma por uma para a gente ficar bem consciente do que elas são, tá? Bom, a pesquisa exploratória é realizada quando há pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o assunto. E é o primeiro passo quando um pesquisador não conhece muito sobre uma nova área de investigação. Então, como exemplo disso, a gente tem normalmente aquele tipo de pesquisa inicial, né, quando um grupo de pesquisa ou a comunidade científica como um todo está conhecendo ainda uma área. Então, assim, eu não sei se vocês lembram, mas naquele episódio que teve de microcefalia aqui na região do Nordeste, os primeiros estudos eram justamente para tentar entender o que estava acontecendo, né? Levantar os casos, né? Então, assim, não existia ainda um entendimento do porquê estava acontecendo aquilo. Por quê? Porque era tudo muito novo. É a mesma coisa com relação à pandemia recente do Covid-19. Quando começou a aparecer os casos na China, né, as primeiras investigações eram no sentido de entendimento do fenômeno, né, e não necessariamente já pensando numa cura ou coisa desse tipo. Então, assim, uma situação é essa, né? A comunidade científica não conhece sobre aquilo. E outra situação interessante é um pesquisador na individualidade, né? Apesar da área até poder ser madura, ele está querendo migrar de área, talvez, e a área que ele está pretendendo investigar, para ele é novidade. E aí, o natural é ele começar também por uma pesquisa exploratória, tá? Já a pesquisa descritiva evidencia características de determinada população ou de determinado fenômeno e pode estabelecer correlações entre variáveis e definir a sua natureza. Ela não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para uma explicação desse tipo numa pesquisa futura. Então, pegando o gancho no exemplo anterior que eu falei dos casos de microcefalia, em determinado estágio da pesquisa, o pessoal conseguiu perceber a correlação dos casos de microcefalia com a questão do Zika vírus, ou seja, estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Então, nesse estágio da pesquisa, a gente consegue dizer que já seria uma pesquisa descritiva. Você saiu daquele estágio que você está percebendo que os casos estão ocorrendo, né, a região, mas ainda não sabe a relação entre as coisas, e aí você já começa a estabelecer essa relação. Embora você, como profissional de saúde, ainda não sabe como resolver, né, não tem nenhum protocolo intervencionista, né, de você dizer, olha, eu vou fazer isso para que não ocorra mais, ou seja, são os estágios da pesquisa, o grau de maturidade. Então, assim, nesse momento que o pessoal estabeleceu a correlação, inclusive foi uma publicação até de impacto, né, que o pessoal colocou a questão do Zika vírus com os casos de microcefalia, isso seria uma pesquisa descritiva, tá? Então, assim, embora eu tenha dado esse exemplo de saúde, na área de computação segue o mesmo padrão, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo mais puxando para a minha área. Então, se você pensar, por exemplo, em internet das coisas, é um termo relativamente recente, embora alguns conceitos já sejam antigos, né? Mas se você pegar, por exemplo, há 10 anos, um pesquisador da área de comunicações, ele não usava no dia a dia essa terminologia internet das coisas, né? E aí hoje já é uma coisa que está em alta, né? Então, assim, se você pegar um pesquisador no início, né, quando a área passou a ficar em evidência e ele quis partir para fazer pesquisa nessa área, provavelmente ele vai começar por uma pesquisa exploratória, né? Então, assim, o que é a internet das coisas, quais são os elementos, como é que são as camadas de rede nesse tipo de ecossistema, né? Aí ele vai para uma pesquisa descritiva. Então, assim, se eu quero usar a internet das coisas para cidades inteligentes, quais são os sensores que eu uso, o que é que eu preciso para a comunicação? Então, assim, é esse o conceito, né? O grau de maturidade da pesquisa, a gente vai perceber isso em qualquer área. Tá? E aí é como eu disse, você vai começar por uma exploratória, vai para uma descritiva e depois vai galgando os outros tipos de pesquisa que eu vou explicar, tá? Bom, e quando a gente considera uma pesquisa com finalidade de ser explicativa, como o próprio nome já diz, o objetivo é explicar algo e indicar os motivos.
Então, nesse tipo de pesquisa, a gente esclarece quais fatores contribuem de alguma forma para a ocorrência de determinado fenômeno. E geralmente usa uma pesquisa descritiva como base para suas explicações. Bom, não sei se vocês estão acompanhando e estão entendendo, mas de propósito eu coloquei essa sequência de explicação de finalidades de pesquisa, começando por aquele cenário que você está com um nível de entendimento e maturidade da pesquisa bem baixo e de forma gradativa a gente está subindo essa maturidade e esse entendimento. Então falei da exploratória, que você está entendendo o problema, entendendo o ecossistema, conhecendo as publicações que já foram feitas, então você está se ambientando. Passa para uma descritiva que você consegue colocar correlação entre as coisas. E aí culmina numa explicativa ou em outros tipos mais avançados que eu vou mostrar que você já começa a indicar os motivos ou de certa forma intervir. Então assim, isso é um roteiro muito comum, né, em projetos de pesquisa mais longo, né? Então assim, o que eu quero dizer é, se você está pensando numa pesquisa de curtíssima duração, né, 1 ano ou menos, você até consegue classificar, né, como apenas um desses tipos. Mas normalmente você pegar uma pesquisa de 2, 3, 4 anos ou até mais, essa pesquisa, olhando ela na linha do tempo, ela vai seguir um pouco esse roteiro que eu estou falando, né, ou algo parecido com isso. Né, você começa por uma revisão da literatura, né, que é uma coisa próxima a uma pesquisa exploratória, depois vai para um enfoque descritivo, passa para um explicativo e assim por diante. Então é só para a gente entender que assim, não necessariamente uma pesquisa ela vai poder ser classificada apenas como um desses tipos, tá? Bom, uma pesquisa metodológica, ela se refere à elaboração de instrumentos de captação ou de manipulação da realidade e está associada a caminhos, formas, maneiras e procedimentos para atingir determinado fim. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas teve um vídeo que a gente comentou sobre os termos método e metodologia, e aí eu coloquei a metodologia como o estudo do método. Então, muitas vezes, um pesquisador, dentro da área dele, ele faz um estudo que o objetivo final é ele mostrar para a comunidade científica e para os pesquisadores da área dele um novo caminho a ser perseguido, né? Uma nova forma de fazer ciência na área dele. Então, assim, ele até pode ter trabalhado dados específicos, né, do problema que ele está trabalhando, mas na divulgação científica que ele for fazer, o enfoque é na metodologia, né, em como ele fez, provavelmente ele fez de uma forma diferente, né, do que se fazia, mas como ele fez e como os outros podem se utilizar daquele caminho que ele perseguiu para também obter isso em suas pesquisas. Então, assim, esse é o conceito do trabalho que tem por finalidade ser metodológico, é mostrar para a comunidade científica um novo caminho, um novo procedimento a ser perseguido, tá? Bom, e para finalizar, a gente chega numa pesquisa que tem por finalidade ser intervencionista, ou seja, tem como objetivo interferir na realidade estudada para modificá-la. Bom, e pegando o gancho no exemplo que eu dei lá no começo da área de saúde, né? Se você tem um aparecimento de uma doença, né? Você percebe uma pandemia. Aí, como é que você ataca isso? Você, como eu disse, você começa por uma pesquisa exploratória para entender o que está acontecendo, vai para uma descritiva, estabelece correlação entre as coisas, né? Vai para a explicativa, mas na prática você quer, de certa forma, culminar numa pesquisa intervencionista. Ou seja, você quer descobrir a cura da doença. Então, assim, você vai, de certa forma, propor um fármaco, propor uma droga, separar grupos de controle, aplicar a droga num grupo, aplicar o placebo no outro, ver o que acontece e assim por diante, até você realmente ter uma pesquisa com êxito, né? Então, assim, isso em todas as áreas, né? De certa forma, toda pesquisa que se propõe a ser de alto impacto, geralmente, muitas vezes, ela vai realmente culminar numa pesquisa intervencionista. Então, assim, na área de computação, mesma coisa. Então, vou dar um exemplo diferente, puxar um pouquinho para a área de engenharia de software. Então, imagina que o pesquisador é da área de gerência de projetos. E aí, na pesquisa dele, ele tem como hipótese de que fazer a gerência de projeto de uma forma X ou Y pode melhorar a produtividade da equipe numa fábrica de software. Aí ele propõe um método, tá? E leva esse método para equipes reais de uma fábrica de software. Então, assim, algumas equipes vão usar o método que ele está propondo, outras não vão usar. Você vai passar um tempo trabalhando, né, 2 meses, 6 meses, e depois você vai avaliar a produtividade. Então, assim, isso seria também uma pesquisa intervencionista na área de computação. Você teve a ideia, levantou a hipótese, formulou, né, a tua proposta e aplicou e depois vai ver o resultado disso. Então, assim, como eu disse, toda pesquisa que se propõe a ser de alto impacto, né, e chegar em algo que faça a diferença, né, que mude o estado da arte, ela normalmente vai culminar em algo intervencionista, tá?